Atletas no Ar está de volta. A sua participação é fundamental, é ou não é, Jorge Marques? Certamente. Escreva pra gente, atletasnoar@boasnovas.tv. Manda um e-mail pra gente falando o que você está achando do programa e do seu esporte favorito. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org. Veja lá mais informações sobre a missão dos atletas e entra na loja virtual do site, que tem sempre esses produtos que estão aqui com a gente, você está vendo aí. Tem tudo lá no preço bacana para você receber na sua casa. É isso aí, Missão dos Atletas de Cristo tá muito legal e a gente quer incentivar a sua participação. Você participa de um grupo local de Atletas de Cristo? Manda um e-mail pra gente, vamos conversar, vamos interagir para que a sua matéria, o seu grupo esteja aqui no programa também. Na semana passada a gente mostrou o grupo do Rio de Janeiro, do Leme. Então escreve pra gente, o e-mail vai aparecer na sua tela aí durante todo o programa e você pode e deve escrever pra gente conhecer mais do seu grupo local, ok? Bom, hoje no nosso quadro Atletas em Campo, a gente vai ver o testemunho do pastor Magno Macedo. Ele é professor de educação física, missionário e usa o esporte como ferramenta de evangelismo no Brasil e também na América Latina. Tudo bom, pessoal? Eu sou pastor Magno Macedo, eu sou pastor na Igreja Batista Nova Esperança, em Engenheiro Pedreira, no município de Japeri. Sou formado em educação física e nós trabalhamos com evangelismo através do esporte já há bastante tempo. E é um trabalho que tem sido desenvolvido em várias localidades, não só do nosso Brasil, mas do mundo inteiro. E isso é muito importante porque através do esporte, que é algo que mexe com a pessoa, mexe com o ser humano, nós também acabamos levando o Evangelho, que é a palavra de Deus, e isso tem sido bastante satisfatório, não só aqui no Brasil, mas também em grande parte do mundo. E Deus tem abençoado bastante e isso tem sido algo maravilhoso para o reino de Deus. Você não só trabalhar pessoas, mas também passar o Evangelho para ela através da salvação de Cristo Jesus. Sempre gostei de trabalhar com evangelização, missões, mas aí nisso entrou a paixão pelo futebol também. Eu jogava futebol na época, né? Cheguei a ser federado, mas só que Deus me tirou do futebol e eu falei, vou virar técnico de futebol, não é possível. Aí fizemos a faculdade de educação física para ser técnico, mas Deus também tirou. Eu falei, então, eu acho que a educação física, nada mais, nada menos, é para que eu possa trabalhar a evangelização através do esporte. Então, dentro disso, a gente começou a desenvolver um trabalho interessante, missões e o evangelismo, através do esporte. Em 2011, quando nós trabalhamos perto de casa, lá no campo de futebol, tinha uma galera lá que trabalhava muito físico. E eu passava, que legal, eu ainda estava na faculdade. E eu falei, vou trabalhar com essa galera. Aí conversei com um professor lá, um rapaz que não era cristão, e ele deixou eu trabalhar a parte física dos atletas. E dentro disso a gente começou a trabalhar não só a física, mas também a espiritual. A gente percebeu que alguns garotos que ali estavam iam em igreja, o pai e a mãe eram evangélicos, mas eles achavam que a igreja era chata e não queria ir na igreja. E dentro disso a gente começou a utilizar algumas estratégias interessantes. Por exemplo, uma estratégia que a gente muito utiliza é a questão do companheirismo. Por exemplo, o futebol, você não se joga sozinho. Você joga com 2, com 3, com 4 pessoas. E eu fiz uma coisa interessante numa época, justamente lá, e isso eu tenho utilizado em todos os lugares para onde eu vou, o futebol de mãos dadas. Então a galera começava a jogar futebol de mãos dadas. E eles perceberam que era difícil jogar futebol de mãos dadas. Porque às vezes você queria dar um drible, o outro jogador tinha uma limitação um pouco maior do que a sua. E isso fez com que eles falassem, professor, tá meio difícil aqui. Eu falei, rapaz, mas a palavra de Deus diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Muitas vezes nós somos muito individuais no nosso dia a dia e essa individualidade, às vezes, a gente acaba não olhando para o nosso próximo. E, inclusive, um rapaz que estava jogando, o que estava do lado dele era o primo dele, que ele mais gostava. E o primo dele era um pouquinho mais gordinho do que ele e não tinha condições de correr tanto quanto ele. E eu falei com ele, se você ama o seu primo de verdade, você precisa trabalhar juntamente com ele. Você precisa pegar na mão dele, ajudar ele das certas formas, a correr, a trabalhar como você tem trabalhado. E ele começou a assimilar, poxa, é mesmo. Na próxima vez, quando nós jogamos novamente, ele já pegou na mão, vai, toca aqui, isso, já correu. Então, já se sentiu um pouco mais solidário ao primo dele. Então, isso foi muito interessante. E a gente começa a aplicar a palavra de Deus dentro dessas valências. A primeira viagem que eu fiz internacional foi no Paraguai. Eu fui convidado para ir para a cidade de Arroio Esteiro, no Paraguai. Não sabe falar muito espanhol, né? Mas a gente cria um portunhol, inventa um portunhol, mas hoje a gente já fala de alguma coisinha.
E lá eu fiquei na casa de um pastor amigo que ele tem um colégio, pastor Javier Galaz, ele é equatoriano. E dentro disso eu fiquei uma semana trabalhando em educação física com aquelas crianças. E a partir dali eu fui para um congresso da Juventude Batista América Latina, ou seja, na verdade da UBLA, né? União Batista Latino-Americana. E lá eu conheci o presidente da JUBLA, que é Juventude Batista Latino-Americana, é o pastor Davi Silva, lá da Venezuela. E lá eu recebi o convite para ir para o Caribe, Ilha de Margarita, na Venezuela. E a partir dali a coisa começou a crescer, começou a tomar uma dimensão que eu nunca imaginava que tomaria. E Deus começou a fazer grandes coisas ali, naquele lugar. O esporte, ele traz disciplina, o esporte, ele traz valências. Eu estava falando até para um rapaz na Venezuela, ele até me fez uma pergunta relacionada a isso. Eu posso fazer alguma comparação relacionada a isso? Eu falei, pode sim. Por exemplo, você vai fazer uma evangelização sem o esporte para um rapaz. E o rapaz chega lá e ele fala assim, não, mas eu não consigo tirar esse hábito. Esse meu hábito eu não consigo. Eu não consigo tirar esse hábito de fumar ou de beber. Eu não posso entrar no reino de Deus por causa disso. Mas, por outro lado, você passa a perceber que no esporte, ele, quando vai para uma escolinha de futebol, ele tem um horário certo para entrar. Ele tem um horário certo para sair. Ele não pode falar certas questões, que muitas vezes ele fala lá fora. Então, a gente acaba falando que no futebol, ou no esporte no geral, causa-se uma disciplina. E por que no reino de Deus não? Se você for ver Daniel e os amigos dele, quando eles chegaram lá no primeiro capítulo 1 de Daniel, quando o rei falou assim, vocês vão comer das iguarias reais. Eles falaram, não, nós vamos comer legumes e nós vamos beber água. E eles ficaram 3 anos, hábito, disciplina. Para que você chegar a alguma coisa, para você alcançar alguma coisa, você precisa ter hábito, você precisa ter disciplina. O reino de Deus, ele é um reino onde não tem o maior, não tem o menor, todos são iguais. E quando a gente trabalha isso na comunidade, as pessoas ficam pensando e achando interessante. Poxa, o reino de Deus é bem legal, o reino de Deus é diferente, as pessoas não ficam aqui me chasqueando, não ficam aqui falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, as pessoas me colocam para cima. Então o sonho que eu tenho, a grande realidade, é que as igrejas olhem um pouco mais para essa área. Porque muitas vezes as pessoas não chegam nem na porta da igreja, porque às vezes nós queremos já entrar direto, evangelizar, falar um monte de coisa, e aí, se você não aceita, às vezes você vai para o inferno. E quando você vai para o futebol, geralmente um voleibol, um basquete, uma natação, você cria um laço, um vínculo, uma amizade. E ali fica muito mais fácil de você, através da amizade, você quebra uma barreira. O esporte, ele quebra uma barreira. O esporte, ele junta pessoas das mais diferentes classes. Joga um grego com um judeu, joga um povo do Iraque, de Israel, do Irã com os Estados Unidos, joga a Argentina com a Inglaterra. O esporte, ele traz essa união. Utilizem do esporte para que a comunidade também chegue para a igreja, para que a comunidade possa conhecer um pouco mais do que é comunhão através do esporte, na grande realidade. E dentro disso, você tenha certeza que o reino de Deus, você vai poder implantar, vai poder conversar, vai poder trocar uma ideia e a pessoa vai se sentir muito mais à vontade. Tenha certeza disso, que o esporte é algo que fortalece gerações e que une pessoas das mais diferentes raças, classes e clero religiosos. Muito legal ver como é que o pastor Magno tem chegado a muitos lugares. Deus tem aberto portas, né, Jorge, com relação ao esporte no mundo. Com certeza, ele falou muito do que a gente sempre fala aqui, né? Foi uma grata surpresa descobrir essa vertente do ministério do pastor Magno, né, que participa conosco aqui do Antenados, aqui na TV. E aí falou, eu trabalho também quando eu vou fazer missões e tal, eu trabalho com esporte. Eu falei, pastor, então a gente precisa escutar a sua história. E aí ele veio, contou e a gente fala o que a gente sempre fala aqui, evangelizar através do esporte. O esporte tem uma chegada, dá uma linguagem diferente, uma abertura para que as pessoas conheçam a palavra de Deus com uma linguagem, de uma maneira diferente, que de repente vai alcançar com mais eficácia. É isso aí, amigo. Calça as suas luvas porque é hora de UFC. No American Airlines Center, em Dallas, no Texas, aconteceu o UFC 185. No card principal, aí você está vendo. Alistair Overeem e Roy Nelson. Ah, meu amigo, como eu odeio o Roy Nelson. Sou fã do Roy Nelson. Roy Nelson com um cartel agora de 21 vitórias e 11 derrotas, porque foi derrotado merecidamente pelo Alistair Overeem, com 39 vitórias no seu cartel. Você já começa vendo ele
massacrando o Wolverine. Massacrando nada, Olha ele só. levou uma surra, mas o que... Eita, mas a barba é que deu essa uma- barba dele protege ele, que ele levou uma surra, levou muitos golpes. Mas ele chegou a aguenta. cair, teve vários knockdowns nessa luta. Né? Muito fraco, muito fraco. Não fala isso do Eu falo, sim, do não Roy tem Nelson, condição, não. não Ele adianta. aguenta muita pancada, meu amigo. Tem isso. Não é também. brincadeira, não. Essa daí, o que ele apanhou, não foi Porque brincadeira. esse chute aí é pra outro lutador qualquer teria caído, teria ido à lona, com certeza Não, não vou acabado. falar do pezão. Não Deixa fala do pra lá, pezão. Não, mas se deixa ele pra pegar o pezão, dá ruim pro pezão. E aí a vitória do Alistair Overeem lá. Tava precisando de uma vitóriazinha, né? tá precisando. E aí a gente tá vendo o Johnny Hendricks, ex-campeão, enfrentando o Brown. É o Yuri, um abraço pro Yuri. Um abraço pro nosso câmera, Nosso o amigo Yuri. aqui. Tá lutando muito, hein, Yuri? Parabéns. Vitória, olha que beleza essa derrubada. Isso aí conta ponto pra caramba. double Foi- leg é fez complicado, isso pelo menos não tem umas duas como. vezes. tem Jogou o como Matt não Brown cair. no chão. Que beleza. E aí agora, amassou rapaz, ele acha que o também. Johnny Hendricks vai disputar o cinturão de novo, hein, Jorge? Tem chance. Sempre um ex-campeão É. volta a ter vitórias nas lutas sequenciais da perda do cinturão, já tá praticamente É credenciado peso meio médio, né? para O peso voltar a que- disputar. É o peso que saiu o George St. Pierre. Né? Sim. O cinturão tá com o Robbie Lawler, que venceu, inclusive, o Hendricks. E aí, a disputa do cinturão feminino. Esse é o peso palha. Só tem duas categorias, né? Uma é a da Ronda Rousey, essa é o peso palha. Carla Esparza contra Joanna... O nome cheio Fala, de consoantes. esse aí, E só olha tem consoante. a surra que a Joanna aplicou na Carla Esparza. A moça estava desmaiada em pé, né? 8 Ela vitórias, ficou ali- nenhuma derrota e agora dona do cinturão, uma surra Eita. homérica. Olha esse soco. Rapaz. Ela até parou para dar uma descansada depois dessa. É. Será que eu vou descansar meu braço? enquanto Essa a foi a moça- primeira defesa de cinturão da Carla Esparza e ela não conseguiu ficar com o cinturão. Levou, foi atropelada, passou o caminhão, né? O juiz até parou com ela em pé mesmo, porque ela estava complicada ali para ela. Tá ali o Uma Dana bela White luta, bela luta. colocando aí o cinturão sobre a As Joanna, mulheres polonesa. crescendo aí no UFC, rapaz. Daqui a pouco vai aumentar as categorias, certamente é um grande interesse do UFC aumentar essa fama das mulheres aí. E tá aí o nosso brasileiro Rafael dos Anjos enfrentando Anthony Pettis, Anthony Showtime Pettis, que estava com o cinturão da categoria Que dos é uma pesos fera. leves. É uma fera, fera. fera braba. Tinha 18 vitórias e 2 derrotas até esse momento. Mas não deu pra ele, rapaz. Olha, que luta fez o Rafael dos Anjos, né, Jorge? Rafael dos Anjos, de todos os jeitos que ele pôde, ele conseguiu dominar o Anthony Pettis. De todas as maneiras. Foi em Várias cima, foi quedas, embaixo, sempre que... quedou muito, né? Sempre que, porque o Anthony Pettis é muito perigoso, então sempre que ele estava defendendo o cinturão, sempre que ele vinha para cima, o Rafael espertamente, sabiamente, jogava para o chão, fazia o jogo dele ali no chão. E não foi só jogar no chão, porque o Saint-Pierre fazia muito isso, né? De ficar amarrando a luta, já estava com o cinturão. Não, mas... Então a tendência é que o cinturão permanecesse com ele, mas ele foi Sim. muito contundente nos socos também, né? Não, na trocação ele melhorou bastante. Ele sempre foi muito bom no chão. Na trocação ele melhorou bastante o Muay Thai dele. E aí no chão, mesmo, como você falou, mesmo quando estava à frente, lá pro terceiro, quarto round, ele ia pro chão, mas ele evoluía. Ele tentava fazer alguma coisa, ele não ficava amarrando só a luta. É isso aí. Tá aí o cinturão para Rafael dos Anjos. Seu cartel de 24 vitórias e 7 derrotas é o novo dono do cinturão dos pesos Foi leves. decisão unânime, né? Todos Decisão os três unânime. juízes 50-45 Decisão para ele. unânime. Vem cá, Ed Alvarez provavelmente é o próximo adversário. Tem o cartel de 25-4. É um adversário já duro para a primeira Bom, defesa a dele. partir desse momento, Bom, não meu tem amigo, mais luta não fácil, tem mais né? Não como tem. você... Já é complicado você ter luta fácil no UFC. É verdade. A partir do momento que você adquire o cinturão, que você bota ele na sua cintura, você passa a ser o objetivo de todos os lutadores dessa Todos os categoria. outros, é. Então todo mundo vai te estudar muito e aí o Rafael dos Anjos tem difícil conquistar o cinturão, mais difícil ainda se manter. com E ele. a gente torce para que ele consiga, como o José Aldo, por exemplo, que está há tantas defesas aí, como o Anderson conseguiu por um tempo, a gente torce para que ele continue. É isso aí, dia 21, próximo sábado, UFC no Rio, rapaz, no Maracanãzinho. A gente vai ter o Damian Maia Mais um. lutando e a gente vai ter o Eric Silva lutando, cobertura da Boas Novas. A gente vai ter a nossa equipe lá também. Pô, atletas não era um programa chique, meu irmão. A gente vai estar nessa parada aí. Bora de falar da Superliga de Vôlei, jogos de volta das quartas de final. Cruzeiro venceu o Montes Claros por 3-1 e se garantiu nas semifinais. Excelente partida do Cruzeiro. Mais uma vez, eu tenho que falar isso em todos os programas. O Wallace joga muito. 22 pontos. Ele quase que zera um set inteiro.
Jorge Marques. O Cruzeiro mantendo seu favoritismo, não tinha... Durante toda a primeira fase como, foi né, o time rapaz? de melhor campanha, né? E na É um segunda, time muito equilibrado, um time muito regular, que tem os seus fundamentos sempre muito fortes. E aí a gente vai afunilando a partir de agora com o Cruzeiro e Minas. E Cruzeiro o fez SESI 25-23, 25-18 e aí 26-28, né? E 31-29. A gente está vendo imagens de Campinas e Minas. 3-0 para o Minas, rapaz. 25-16, 25-17, 28-26. Escobar com 15 pontos, foi o maior marcador. O Minas vai pegar o Cruzeiro. Rapaz, esse cubano Ele é danado também, né? É fogo. Confronto de mineiros na próxima fase, nas semifinais da Superliga. Dividindo a cidade aí, os torcedores do Cruzeiro. Vai dar ruim, né? A galera do Galo torce muito. Né? Pro Minas o agora. SESI venceu o Maringá por 3-0 no jogo de ontem, né? Ontem à noite, 25-20, 25-20, 25-22. O Lucão fez 19 pontos. O Maringá tinha vencido o segundo jogo por 3-1, né? Mas o SESI conseguiu a classificação. Que time tem o SESI? Vou falar alguns nomes, né, pra gente ter ideia. Só fala os nomes aí, que vai ser a escalação da seleção, né? Lucão teve 20 pontos, 6 deles de bloqueio. Murilo, Marcelinho, Serginho, Lucarelli. É muita gente. Não, o time é a seleção brasileira. O Marcelinho, que é o levantador, que foi eleito o melhor do jogo, jogou muito bem, distribuiu bolas. O Lucão, no meio de rede ali, arrasou. Você está vendo imagens do jogo 2 entre Canoas e Taubaté? Foi 3-0 para o Canoas. O lance dos dois se batendo ali foi muito 25-21 e 29-27. O jogo decisivo acontece hoje à noite. Quem vencer está classificado, vai enfrentar o SESI. O Denis também, cubano, 16 pontos, jogador do Canoas também. Isso aí, hoje às 9h30, Taubaté e Canoas para ver quem enfrenta o SESI. Rapaz, eu não me arrisco a colocar minha mão no fogo não, para dizer quem vai passar. Jorge Marques, você arrisca aí? Não, eu prefiro não, hein. Não? Tem certeza? O time tem o Gustavo, hein, rapaz? Não? Mas o Maringá também tinha o Ricardinho ali na rede. E mesmo deu, assim mas não o deu. SESI é um time o SESI Bom, a gente vai fazer mais uma pausa. Na volta tem futebol, amigo. Campeonatos estaduais com o Vascão goleando. Não sai daí. Eu quero